Isaías, capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Assíria, veio a Asdote e guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus ombros e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão, e envergonhar-se-ão, por causa dos etíopes, sua herança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede, que tal é a nossa esperança, à qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías, capítulo 21. Peso do deserto do mar. Como os tufões do vento sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderaram de mim como as dores daquela que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi, e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos, e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: Um leão, meu senhor! Sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens, e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens e esculturas dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Edumá, gritam-me de Seir: Guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: Vem amanhã, e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite. Ó viandantes de Dedamim, saí com água ao encontro dos sedentos. Moradores da terra de Tema, sai com pão ao encontro dos fugitivos. Porque foge de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: Dentro de um ano, como os anos do jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar, e os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Isaías, capítulo 22. Peso do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subistes aos telhados? Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra.
Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de minha vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até aos montes. Porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobriu os escudos. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas, para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório sobre os 2 muros, para as águas do tanque velho, porém não olhaste acima, para aquele que isto tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor, Deus dos exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça, e cingir com o cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho, e diz-se, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não vos será espiada, até que morrais, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando um lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ão do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Elquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías, capítulo 23. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar,
Fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa para o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem a te restrinja. Ela estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.